Nesse tempo do coronavírus, que eu estou trabalhando em home office, eu tenho tirado o período da noite para ajudar algumas pessoas, trazendo aconselhamento. E aí eu faço uma seleção dos casos mais graves, uma vez que não dá para aconselhar todo mundo. Tem sido comum nesse período conversar com mulheres casadas das mais variadas idades, que relatam a necessidade de tratar questões do casamento, mas que expressam que não podem falar dentro de casa porque têm sido de alguma forma constrangidas e algumas delas inclusive têm sofrido algum tipo de violência. A ONU já havia alertado que por conta da pandemia havia crescido assustadoramente os casos de violência doméstica. E há 2 dias atrás, em reportagem do Estadão, o estado do Rio de Janeiro acabou registrando 50% mais de ocorrências em relação a mulheres que estão sendo agredidas. É uma coisa impensável que no século XXI nós ainda tenhamos que lidar com algo tão grotesco quanto isso. Aliás, o Brasil é um dos líderes nessa área de violência, não só com casos de espancamento, mas também de estupro e de morte. Há pelo menos 3 tipos de violência que as mulheres têm sofrido durante a pandemia e eu tenho lidado com isso. O primeiro é a violência física, com agressão, com pancadas, com subjugação violenta, que marca o corpo, mas que fere muito mais, por vezes, a alma. O segundo tipo de violência que tem sido muito comum, que é a violência emocional. A violência emocional vem com componentes de chantagem, de ameaças, de desqualificação da pessoa, de humilhações, e isso vai provocando todo tipo de dano, sobretudo quando essas situações se prolongam. A pessoa vem sempre apresentar sequelas, mesmo que se separe. Isso perpassa para outras relações. Mas eu quero falar de um tipo de violência que talvez as pessoas não conheçam muito, que é a violência espiritual. Por violência espiritual, entenda-se o uso opressivo da Escritura e de forma profundamente perversa, eu diria até com uma sofisticação maldosa para oprimir as mulheres. E isso tudo é feito com a bênção de padres, pastores e bispos que apoiam a interpretação ortodoxa e profundamente equivocada de alguns textos pontuais da Escritura. Ora, no Evangelho nós sabemos que não há homem nem mulher, não há escravo nem liberto, não há judeu nem grego, ou seja, em Cristo as pessoas são iguais. Não existem separações ou diferenças, não existem credos, raças, não existem gêneros. Mas a violência espiritual consiste no uso de textos como o texto de Paulo aos Efésios no capítulo 5, que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. É a interpretação da letra pela letra. É a interpretação fundamentada num espírito que não é o espírito do Evangelho. E para tal bastaria apenas um estudo sobre as circunstâncias históricas da cidade de Éfeso e por que Paulo escreveu aquilo. É preciso entender a dimensão do templo de Diana, que exercia função econômica e religiosa importante na cidade. É preciso entender o papel das profetisas e das sacerdotisas que faziam prostituição todas as noites na cidade. Mais de 100 delas eram reservadas para esse tipo de culto. E por conta dessa cultura, as mulheres de Éfeso tinham um comportamento completamente diferente das mulheres de outras cidades gregas. É por isso que Paulo recomenda que as mulheres estejam submissas aos seus maridos. Mas não é a submissão que a igreja ensina, é um comportamento mais recluso para evitar os problemas culturais que havia na cidade. Ora, a chantagem religiosa, a violência usando a Bíblia, é impor isso à mulher de goela abaixo, é fazer com que ela esteja submissa, sem que o homem entenda qual de fato é o seu papel. Submissão é uma coisa mútua.
O homem deve se submeter à mulher, assim como a mulher deve se submeter ao homem. Isso é um consenso relacional. As relações afetivas e conjugais sadias são aquelas em que as pessoas entendem e que possuem o mesmo nível de autoridade. Qualquer desbalanceamento vai produzir doença e separação inevitável. Eu quero lhe dar um conselho, você mulher que tem sido vítima de violência doméstica de qualquer dos níveis, não se submeta a isso e não deixe de denunciar sob o pretexto de alguns religiosos que aconselham que não devem se expor os problemas domésticos na justiça. Pelo contrário, faça isso e o tão mais rápido possível para evitar que os abusos descambem para algo pior, como o feminicídio. Quem está falando é um pastor que tem autoridade para dizer isso e que tem responsabilidade de afirmá-lo. Eu quero que você tenha saúde no seu casamento. Você não é obrigada a viver debaixo da opressão. Vamos falando por aqui, porque de encontro em encontro a mente vai abrindo, o coração vai expandindo e o mais eu vou te falando no caminho.